Sempre alerta, escoteiro Thiago aqui e hoje eu vou apresentar uma especialidade de navegação aérea nível 2. Vamos começar. Primeiro é explicar por que os aviões decolam e pousam contra o vento. Para conseguir maior sustentação, o princípio do levantamento do voo das aves e dos aviões é semelhante. Devido ao desenho das asas, o vento que passa na parte de baixo é mais rápido do que o que passa em cima. Parte de cima. Então imagina que isso aqui é um avião. O vento, ele está passando. O vento que passa aqui embaixo, já que ele não tem nenhuma obstrução, aqui é reto, então ele vai passar mais rápido. Só que não tem muita força. Então, aqui embaixo ele vai passar mais rápido, só que não tem muita força. Aqui em cima, já que tem essa obstrução aqui, ele vai passar por essa curva, ele vai ficar mais lento, só que aqui vai ser mais forte. Então aqui embaixo, só que ele é mais fraco, e aqui é mais forte, só que é mais lento. Temos aqui também explicar o significado dos números nas pistas. As pistas de pouso e decolagem que tem nos aeroportos, todas essas pistas elas têm uns números bem grandes. Esses números eles são diferentes em cada extremidade da pista e tem a função de indicar aos pilotos a orientação magnética da bússola para os pousos e decolagens. O sentido dos pousos e decolagens varia de acordo com a direção do vento. Em aeroportos com torre de controle, é o controlador que orienta qual cabeceira deve ser utilizada. Em aeroportos sem torre de controle, é o próprio piloto que decide o sentido dos pousos e decolagens. Informa pelo rádio o número da cabeceira que será utilizada. Então tem um número, se lá no aeroporto tiver uma torre de controle, o cara que está na torre de controle vai falar um número. Se não tiver, o piloto é que vai afirmar no rádio, eu vou escolher esse aqui, vai ser tal número, eu vou para lá. Mais ou menos assim. 3. Diferencie as seguintes navegações: navegação visual, navegação estimada, navegação radiogoniométrica, navegação eletrônica, navegação celestial ou astronômica e navegação por satélite. Vamos começar por navegação visual ou navegação de contato. É uma técnica de orientação espacial em voo baseada na observação de pontos de referência existentes em solo. Seu objetivo é mostrar para o piloto de onde ele veio, onde ele está e para onde ele quer ir. Lembrando que esses tipos de navegações tem mais coisas sobre eles, falando mais detalhadamente em sites, por aí. Eu não vou me aprofundar muito nessa especialidade sobre cada uma das navegações, senão ia demorar demais. Navegação radiogoniométrica. É um método que tem o objetivo de determinar, mediante o emprego de sinais radioelétricos, sinais de rádio, a direção entre duas estações, a estação transmissora e a receptora. O equipamento utilizado a bordo para efetuar essa determinação denomina-se radiogoniometria. Não, radiogoniômetro. Desculpe. Próximo, navegação eletrônica. A navegação eletrônica é bem simples. É um uso de um equipamento, por exemplo, o GPS, que dão as indicações relativas à posição e ao rumo. Por exemplo, você está viajando de carro. Se você for um menor de idade, você nem está viajando. Está viajando com seu pai ou com a sua mãe de carro. Aí vai lá, liga o GPS fala para onde você tem que ir. No avião é quase a mesma coisa. Ou usa outros instrumentos. Que instrumentos tecnológicos, é o jeito que eles chamam. Que nós temos o próximo, que é navegação celestial. É a prática de tirar medidas angulares entre um corpo celeste, que para quem não sabe, um corpo celeste é o Sol, a Lua, o próprio planeta Terra, outros planetas, por aí vai. E um ponto no horizonte para determinar a posição atual na qual uma embarcação ou indivíduo se encontra no globo terrestre.
Ok. Para deixar mais simples, falar de um jeito mais simples, usa um corpo celeste, por exemplo, o Sol, e um ponto no horizonte para ver onde a pessoa está ao redor do mundo. O último que nós temos é a navegação por satélite. Os satélites são sistemas que estabelecem o posicionamento geoespacial autônomo através do uso de satélites artificiais. Não são satélites naturais como a Lua e outros planetas. Isso é um satélite natural, aqueles lançados lá em cima. Para tanto, são necessários no mínimo 4 satélites para determinar as seguintes variáveis: a x, y, z e o tempo. A precisão dessa coordenada é definida de acordo com a técnica de posicionamento utilizada durante a coleta de dados. Então, mesmo o satélite sendo algo super tecnológico, você ainda vai precisar de 4 para conseguir achar essas variáveis que eu acabei de citar. 5. Explicar o significado de latitude e longitude. Esse é bem rapidinho. São conceitos essenciais que tratam das linhas imaginárias do Equador e do meridiano de Greenwich, fundamentais para a cartografia. Referem-se ao posicionamento ou coordenadas geográficas de um lugar do planeta. Próximo. Explicar o significado do horário Zulu e o ajuste que deve ser feito no relógio para sua localidade. Bom, por exemplo, imagine que você é um piloto de avião. Você está em um avião e você vai viajar do Brasil até a China, por exemplo, que tem um fuso horário diferente. Eu não sei, tá? Eu só estou dando um exemplo. Você é um piloto e você vai passar por lugares com fusos horários diferentes. Então, como é que você vai saber o horário de cada vez que você está passando? Sendo que cada lugar que você passa é um fuso horário diferente. Vai ficar ajustando no relógio? Não. Para não evitar confusão, a aviação em todo o mundo adota a Hora Universal Coordenada, também chamado de UTC, que é a sigla em inglês. Ela tem como parâmetro o horário marcado no meridiano de Greenwich, cuja longitude é de 0 graus 00. Com isso, não importa em que local do planeta o avião esteja, ele vai sempre registrar o horário em relação ao meridiano de Greenwich. Da mesma forma, os controladores do tráfego aéreo vão trabalhar tendo como base o horário de Greenwich. O UTC também é conhecido como hora Zulu, pois o meridiano de Greenwich, esse aqui, tem o fuso horário Z, e no alfabeto fonético se chama Zulu. Essa parte de ajustar é que assim, dependendo da nossa localidade é Brasília. Dependendo do horário de Brasília, o UTC ou o horário Zulu, ele é 3 horas adiantado ao nosso, entendeu? Então, por exemplo, são 3 horas da tarde pro horário Zulu, 6 horas da tarde, tá? Ok. Agora o 7. Explique os diferentes lugares utilizados. Explique as diferentes luzes, desculpe eu ter falado errado, utilizadas na pista de pouso-decolagem. Nas pistas de pouso e decolagem, as lâmpadas verdes indicam o início da pista e as vermelhas o fim dela. O ponto ideal de toque e o centro também são designados por luzes. Há ainda um farol rotativo. Farol rotativo, para quem não sabe, não é tipo aqueles farol grandão, não. Sabe aquela luzinha da polícia? Quando a luzinha tá chegando, ela não parece que fica girando? Ou tem outras, eu não lembro agora, mas tem um tipo de luz que eu acho que é usado em carros, que é uma luz meio que laranja, por fora a parte dela é laranja e por dentro ela tá girando. Isso é um farol rotativo. Ele sinaliza que o aeródromo, local onde é o pouso e a decolagem de aviões, está em operação noturna ou em modo visual especial.
O piloto costuma utilizar esse instrumento como parâmetro para saber se o aeroporto está em funcionamento. Normalmente é ligado a partir do pôr do sol, porque se ligar na luz do dia não vai aparecer luz nenhuma. Também não é necessário. 8. Conhecer as diferenças entre VFR e IFR. O VFR são tipos de voo. O VFR a sigla deles são Regras de Voo Visual. É o procedimento utilizado por pilotos quando as condições atmosféricas permitem ao piloto controlar visualmente a altitude do avião e também ter contato visual com o tráfego aéreo. Quando o céu tá limpo, isso significa que quando o céu tá limpo o suficiente, o cara não precisa de máquinas para poder utilizar o avião. Mas se tiver com chuva demais, com nuvem demais, não pode. Tem que usar o outro tipo que eu vou citar. Quando o piloto voa VFR, ele tem que evitar passar perto de nuvens e somente voar onde estiver bastante visibilidade. O voo VFR é proibido acima de 14.500 pés, já que este espaço aéreo, denominado classe A, é reservado para voos IFR. O IFR tem a sigla Regras de Voo por Instrumentos, que eu tinha falado antes. É o conjunto de regras que o piloto tem que seguir para conduzir a aeronave, orientando-se por instrumentos. Instrumentos de coisas de tecnologia como GPS, por exemplo. Para voar IFR, a aeronave tem que ser homologada para este procedimento e o piloto tem que ser certificado que é capaz de realizar um voo por instrumentos. Agora, o último. Explicar o que é e como é calculada a autonomia de uma aeronave. Para quem não sabe, a autonomia de uma aeronave é a distância que ela pode percorrer sem parar para abastecer com gasolina, sem parar para ser abastecida. Ela só vai seguindo reto. Sem reabastecimento. Conforme o tipo de aeronave e o tipo de operação que esse equipamento faz, o requerimento de combustível mínimo muda um pouco. Ou seja, é necessário combustível do aeroporto de origem até o aeroporto de destino, mais o gasto previsto do destino até um aeroporto de alternativa e mais o necessário para voar 45 minutos. Então é uma trabalheira do caramba só para fazer a conta do combustível, de quanto de combustível tem que levar. Então, para ficar mais fácil, é só escrever desse jeito para fazer a continha. A, primeiro aeroporto, mais B, segundo aeroporto, mais C, o terceiro aeroporto, mais os 45 minutos requeridos. Como foi dito antes, dependendo do equipamento, do que o avião precisa, esse cálculo pode até mudar e pode até ser diferente, até o tipo de combustível. O avião diferente, o combustível é diferente, até o tipo de conta pode ser diferente. Ok? Espero que todos tenham entendido. Uma boa noite. Sempre alerta.